Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus alunos do sétimo ano e também para os meus alunos das disciplinas de eletiva, que a gente está começando a fazer revisão dos anos anteriores. Hoje a gente vai falar sobre as transformações químicas e físicas, que é o conteúdo que está lá nas páginas 40 e 41 do material Rio Educa para o sétimo ano, segundo bimestre de 2021. Qual é a diferença entre transformação física e transformação química? Primeiro, vocês já sabem que transformação é mudança, tá? A transformação física é aquela mudança que acontece nas substâncias que elas mudam o formato delas, mas elas não deixam de ser o que elas são. Ou seja, a transformação física, ela não gera novas substâncias e nem novos materiais. Já a transformação química é uma mudança naquela substância, naquele material, que ele deixa de ser o que era e se transforma em novos materiais e novas substâncias. Eu coloquei para vocês aqui um exemplo muito simples. Você tem lenhas de madeira de um lado, né, com um machadinho ali sinalizando que ela vai ser cortada em vários pedaços, e você tem lenhas ali do outro lado que vão virar uma fogueirinha. O que vai acontecer? Qual é o tipo de transformação que cada uma dessas lenhas vai sofrer? A lenha que vai ser cortada em pedacinhos menores, ela vai sofrer uma transformação física. Por quê? Apesar dela ser cortada em vários pedaços menores, esses pedaços menores não vão deixar de ser lenha, eles vão continuar sendo madeira. Então, a madeira continua sendo a madeira, o material, a substância que está ali, continua sendo ela mesma, só que em pedacinhos menores. Já na transformação química, a gente vai colocar essa lenha ali para fazer uma fogueira e ela vai entrar em combustão. Quando ela entra em combustão, a madeira que está aqui queimando, ela vai deixar de ser madeira, ela vai virar cinza, né, de madeira, que não é mais madeira. Além disso, vai produzir gases, aquela fumacinha ali, ó, é o que? O gás carbônico, ali no meio também tem um pouquinho de vapor d'água. Então, a combustão da lenha, botar fogo na lenha, vai fazer com que a madeira deixe de ser aquilo que ela é, porque ela vai se transformar em outras substâncias. Vai se transformar em cinza, por exemplo, vai liberar uma parte dessa transformação em calor, vai liberar uma parte em gases como o gás carbônico e o vapor d'água, ok? Então, a transformação química é quando você tem a formação de novos materiais. E a transformação física é quando aquele material só muda o formato, só muda a aparência, mas ele continua sendo ele mesmo. Já que vocês sabem a diferença entre transformação física e transformação química, agora vocês vão entender alguns desses processos que acontecem na natureza, no ambiente. As transformações físicas, lembrando que vocês viram nos quadros anteriores, é quando ocorre mudança de estado físico da substância, mas ela continua sendo o que ela é, tá? Exemplo, a água, gente. A água, quando ela está congelada, ela está no estado sólido. Quando ela está nos mares, no copo de água, pronta para a gente beber, ela está no estado líquido. E quando ela está na atmosfera, em suspensão, ela está no estado gasoso. Então, meu povo, a água ela pode se apresentar em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Não importa se ela está sólida, se ela está líquida ou se ela está gasosa. O que importa é que ela não vai deixar nunca de ser o quê? Água. Então, ela pode transformar o formato dela, mas ela continua aqui, ó, olha as moléculazinhas dela, continuam sendo a mesma, tá? H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, como vocês viram nas páginas anteriores da apostila. E aí eu coloquei um videozinho aqui mostrando para vocês, ó, o gelo derretendo nada mais é do que água sólida virando água líquida. Então ela não deixou de ser água, apenas está transformando o formato dela, mudando a roupinha dela. E essa transformação física da água é muito importante porque é ela que permite que a gente tenha o ciclo da água na natureza. É por isso que a água na natureza é infinita, porque a gente tem as transformações físicas que acontecem com a água no ambiente. E aí eu botei uma imagenzinha aqui para vocês, ó. A água dos oceanos, rios, lagos evaporam, elas vão para a atmosfera, formam as nuvens depois precipitam em forma de chuva e a chuva acaba devolvendo essa água para os rios, lagos, mares e para os seres vivos que precisam dessa água também. Então, pessoal, a apostila aproveita nesse momento para falar sobre as transformações físicas e correlacionar isso ao ciclo infinito da água na natureza.
A água, ela nunca acaba nos rios e nos oceanos porque o ciclo dela é infinito. Ela sofre evaporação, condensação ou liquefacção, solidificação, sublimação e fusão, ou seja, ela se transforma o tempo inteiro na natureza e acaba sempre retornando para onde ela estava inicialmente. Então, o que acontece no ciclo da água? Os oceanos e os rios têm a sua água evaporada o tempo inteiro. Esse vapor d'água vai para a atmosfera formar as nuvens. Além da água que evapora dos rios e dos oceanos, a gente tem também os seres vivos, né, os vegetais, os animais transpirando, ou seja, fazendo a respiração celular e liberando vapor d'água na atmosfera. Esse vapor d'água se junta com o vapor d'água da evaporação dos rios e mares e formam as nuvens. As nuvens, depois de um tempo, quando ficam pesadas, dessas gotículas de água, precipitam na forma de chuva, caem na forma de chuva. E quando caem na forma de chuva, elas podem cair de volta nos rios, nos mares ou no continente. Se cair no continente, sobre o solo ele não é impermeável, ele tem uma porosidade. A água consegue infiltrar nesse solo e se acumular lá no subsolo, formando os lençóis de água, ou seja, os lençóis freáticos. É por isso que existem os poços, né, artesianos, onde as pessoas perfuram longas distâncias até o subsolo e acham um pouquinho de água que está ali acumulada graças às chuvas, tá? Nos lugares muito frios, a precipitação, ou seja, quando essa água é devolvida para o ambiente, muitas vezes pode ser devolvida na forma de gelo, né? De neve e gelo, porque é uma região muito fria e a água acaba solidificando, acaba congelando nessas regiões. Mas é por isso que o ciclo da água é infinito e é por isso que mesmo evaporando todos os dias, a todo minuto, os mares e rios nunca vão secar. Além de te informar sobre o que é transformação química e física, a apostila tenta relacionar esses processos a ciclos naturais de substâncias que estão aí na natureza. Vocês viram em quadros anteriores que as transformações químicas elas ocorrem quando substâncias dão origem a outras substâncias diferentes. E aí, a apostila traz duas transformações químicas muito importantes para a vida no planeta, que são naturais e acontecem nos seres vivos, que são a respiração celular e a fotossíntese. Vamos começar pela fotossíntese. Por que a fotossíntese é um processo de transformação química, de reação química? Porque ela vai pegar duas substâncias, né, principais e vai transformar em outras substâncias diferentes. Por quê? Vocês já aprenderam que a fotossíntese é um processo pelo qual, por exemplo, os vegetais produzem o próprio alimento. E de quebra acabam jogando um oxigênio para a gente respirar aqui fora. Então, a fotossíntese precisa de quê? De gás carbônico que está na atmosfera, que a plantinha recolhe, né, pelas folhas. Água que está ali no solo e as plantinhas vão pegar pela raiz. Essas substâncias vão ser levadas para o interior das células dos vegetais e vão sofrer a reação química da fotossíntese, lógico, com a ajuda da luz solar. Então, o gás carbônico e a água que vão ser absorvidos por essa planta para fazer a fotossíntese vão ser transformados no alimento da planta, que é a glicose, e também vão produzir o quê? Gás oxigênio, que a planta vai devolver para a atmosfera e que a gente vai adorar isso porque a gente respira oxigênio. Então, a fotossíntese é uma reação química, é uma transformação química, porque ela transforma duas substâncias iniciais, como o gás carbônico e água, em substâncias diferentes, como a glicose e o oxigênio, ok? Então, pessoal, a respiração celular também segue a mesma lógica. Ela é um processo que os seres vivos realizam, inclusive os vegetais também realizam, para produzir energia. Para produzir energia, os seres precisam de glicose, que é essa moléculazinha também que é produzida pela fotossíntese, e oxigênio da atmosfera. Os seres que fazem respiração celular vão fazer o quê? Vão pegar a glicose e o oxigênio, vão levar lá para o interior das células, nas mitocôndrias, e vai acontecer a transformação química desses elementos em
outros elementos, né, dessas substâncias em outras substâncias, como, por exemplo, o gás carbônico e a água. Então, na respiração celular, vai acontecer o contrário do que acontece na fotossíntese. A glicose e o oxigênio vão reagir, formando gás carbônico, que volta para a atmosfera, a água, que também volta para a atmosfera no vapor d'água, e uma parte dessa reação vai ficar no próprio organismo em forma de energia para ele se manter vivo. Então, os dois processos são processos de transformação química. E aí, isso é importante que vocês entendam por quê? Porque são processos que possibilitam o ciclo, por exemplo, do carbono. Por exemplo, a fotossíntese, ela vai produzir a glicose e o oxigênio, ok? Essa glicose e esse oxigênio vão ser usados pela respiração celular dos seres vivos. E a respiração celular dos seres vivos vai produzir de volta para a atmosfera o gás carbônico e a água, que vão poder ser utilizados aonde? Na fotossíntese. Então, é um ciclo infinito de transformações químicas que permitem a reciclagem de alguns elementos, como, por exemplo, o carbono, tá certo? Então, as transformações químicas também são importantes para os ciclos dos materiais na natureza. Temos, então, o ciclo do carbono, que é nada mais, nada menos do que o carbono indo para a atmosfera e voltando para os seres vivos. A gente tem os seres vivos fazendo a respiração, liberando gás carbônico para a atmosfera. A fotossíntese pega esse gás carbônico, transforma o carbono desse gás carbônico em glicose, em molécula orgânica, devolve para o ambiente o oxigênio, que depois vai ser usado novamente na respiração dos seres vivos. Isso é um ciclo, e é um ciclo infinito, tá? Então, a fotossíntese usa o gás carbônico da atmosfera e transforma em glicose, oxigênio e água. E a respiração pega essa glicose, esse oxigênio e essa água e transformam novamente em gás carbônico de volta para a atmosfera. É um ciclo infinito que recicla o carbono. Por hoje é só. Chegamos ao final de mais uma aula e a atividade está aí na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal!